Paz do Senhor, meus irmãos. O meu nome é Cauê Dávila e eu fui convidado pela nossa querida irmã Marta a estar ministrando hoje para o grupo de discipulado da igreja por causa desse coronavírus aí. Evitar aglomeração. Acredito que ela está fazendo esse discipulado online e ela nos convidou para participar, né, dando uma ajuda aí no crescimento espiritual de cada um dos nossos irmãos em Cristo, novo na fé. Bem, o tema que ela me passou é o discípulo e a impureza. Qualquer hora vocês podem ver algum movimento assim, é porque a gente está bem caseiro mesmo esse vídeo, tá? Você vai ouvir vozes, mas gostaria que prestasse atenção na lição. Muito bem. O tema que foi passado para nós é o discípulo e a impureza. O texto áureo da lição, vocês podem acompanhar em casa, se encontra em 1 João 3,3. Está escrito lá: todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Eu estou usando uma linguagem de hoje, né? Uma tradução, linguagem de hoje. Então, nesta introdução da lição 1, a gente queria fazer um pequeno comentário para a gente entender um pouco mais profundo o que é a impureza, como ela se comporta, como esse processo acontece. A impureza, assim, falando de um ponto científico, a impureza ocorre quando uma substância perde sua natureza original. Quando ela é poluída ou adulterada com outra coisa contrária à sua essência. Então, quando uma substância ela é alterada ou adulterada, ela se torna impura, não é? Nesse aspecto ela fica impura, ela perde a essência original dela. O comentarista da lição, ele faz alguns comentários interessantes que eu quero ver aí na introdução. Ele diz que a vida cristã exigirá do novo convertido perseverança, santidade, renúncia e uma vida de purificação contínua. Quero dizer para os meus irmãos que este processo é um processo longo, é um processo que exige de nós um esforço muito grande, mas principalmente ele vai fazer efeito quando a gente entende a nossa nova condição em Cristo Jesus. Ou seja, a gente só pode ter noção do que é puro e impuro quando a gente nasce realmente para Cristo. Nascer de novo para Cristo faz com que a gente perceba o que é puro e o que é impuro, o que vem de Deus e o que não vem de Deus, através de um novo nascimento. No João capítulo 3, a Bíblia fala sobre um homem chamado Nicodemos. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, inteligente, conhecedor da lei. Porém, no capítulo 3, de noite, ele vai conversar com Jesus na calada da noite, a fim de não ser visto pelos seus amigos, pois talvez teria vergonha, um rabino, um líder de uma sinagoga, um homem estudioso, um homem estudado, um homem íntegro, um homem que conhecia a lei, e ter que conversar com um carpinteiro, um homem que não estudou nas faculdades teológicas rabínicas. Então o texto diz que ele vai ter um de Jesus, e Jesus é bem direto com ele, em meio às suas indagações, às suas perguntas. Jesus diz para ele, eu vou usar uma linguagem atual, Jesus afirma para ele dizendo: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele questiona como pode isso acontecer sendo velho. Jesus afirma novamente, Jesus diz: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então o novo nascimento, ele é de suma importância para que a gente possa entender a natureza que agora opera em nós e a nossa antiga natureza passada, não é? Bem distante da atual.
Só assim, através de um novo nascimento, a gente terá condições de um processo contínuo de purificação, de santidade, de perseverança, alcançar o reino de Deus. Amém? Dito isto, irmãos, ver e entrar no reino de Deus são para aqueles que nasceram de novo e estão crescendo por meio da purificação da palavra. Não se deixe poluir, não deixe que adulterem, não deixe que ninguém adultere essa nova natureza que você recebeu de Cristo. Lembre-se do que Jesus disse em João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Uma outra condição para que a gente mantenha a pureza, e essa pureza só vem pelo novo nascimento, essa noção da pureza e do que é impuro, vem pelo novo nascimento, ela mostra que ela é um processo. E aí em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, quando Deus fala da cidade santa, há uma instrução lá, porém nela não entrará nada que seja impuro. Portanto, meus irmãos, é importante nessa etapa da vida cristã vocês entenderem o que é a impureza, como ela se comporta e como a impureza pode trazer consequências nefastas para nossas vidas. O primeiro ponto da lição, eu não tenho a lição em mão, só foi passado para mim, mas eu acredito com relação ao cristão à impureza, o primeiro tópico aí é impureza, um obstáculo à santificação. Ótimo. Se lá no começo, na introdução, nós temos uma posição científica, posso dizer científica, do que é a impureza, causa numa coisa pura, no dicionário bíblico, o termo impureza se refere a sujeira, contaminação, imundícia, pecaminosidade, mácula, coisas sórdidas e imorais. Bom, a impureza, meus irmãos, na vida de um cristão, atinge tanto o corpo físico como o aspecto moral. Nós vemos em Lucas 8, versículo 43, a mulher do fluxo de sangue. E muitas passagens que falam de leprosas. Essas pessoas eram consideradas impuras no aspecto físico. No aspecto moral, a impureza a gente pode perceber também em João 8,3, quando a Bíblia fala da mulher pega no ato de adultério. Ela estava moralmente impura. Então, a impureza ela atinge esses dois aspectos. Ela te torna impura fisicamente e moralmente. E, consequentemente, espiritualmente. Não é? Vale lembrar que os judeus tinham inúmeras regras sobre coisas puras e impuras, coisas que poderiam se tornar, coisas que somente no tocar se tornava impuro e condições em que a pessoa ficava impura. Então, isso é bem visto no livro de Levítico, capítulo 11, mas o simples fato de você não nascer judeu, já lhe taxavam, você já era classificado como alguém impuro. Então, a impureza os judeus tinham muitos aspectos concernentes, conceitos sobre a questão da pureza e da impureza. Porque a impureza é um obstáculo. Isaías 59, versículo 2, está escrito: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos contaminadas de sangue, os dedos sujos de crimes, vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Meu Deus, olha quanto a impureza
pode ser mesclada. Aqui fala de pecados, de maldade, mãos contaminadas. O texto deixa claro: a impureza ergue uma barreira para uma clara consciência do que é divino e para um relacionamento estreito e pessoal com Deus. A impureza, ela causa uma barreira entre você e Deus, a ponto de Deus se esconder de você, para não ouvir a sua oração. Sabe? A impureza perverte, conforme o texto de Isaías 59, ela perverte o uso de nossos membros. O texto fala de dedos, de mãos, de lábios, língua. Todos se tornam corruptos por causa da impureza. É bem forte esse texto. Então, para deixar bem claro, essas coisas é um obstáculo para ter uma vida digna com Deus. Lábios mentirosos, língua que fala o que não presta, dedos sujos de crime, isso tudo faz parte da antiga natureza terrena do homem. Mas quando nascemos de novo, Deus nos purifica de tudo isso, trazendo de volta um relacionamento sadio com o próprio Deus. Como Israel, Deus nos chamou para uma vida de santidade, para uma vida de pureza. Levíticos capítulo 20, versículo 26, Deus diz: sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Como Israel, a igreja também foi chamada com este aspecto, para ser pura. Para a gente continuar, porque o vídeo é longo, pode se tornar muito longo. A igreja, uma noiva imaculada. Efésios capítulo 5, você pode acompanhar aí. Efésios capítulo 5. Capítulo 5. Versículos de número 25 a 27. 25 a 27, está escrito: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus. Veja só, ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com a água e purificando-a com a sua palavra. Vós já estáis limpo pela palavra, lembra? Fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, e em toda a sua beleza, pureza e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Vejam só, eu vou sintetizar, resumir esses versículos, o que Paulo está dizendo aos Efésios. A pureza da igreja é fruto do amor sacrificial de Jesus. Sabe, o tema da morte de Jesus, o tema central da morte de Jesus é salvação. Ele morreu para nos salvar. Mas Paulo está me dando um outro aspecto da morte de Jesus. Ele está me dizendo que a sua morte foi para nos dedicar a Cristo, a Deus, trazer a igreja para perto dele, limpa, pura, purificada, sem manchas, sem rugas e qualquer defeito. O aspecto da morte de Cristo traz todo esse processo de purificação, dedicar a Deus, trazer para si e purificar. Maravilhoso plano de salvação esse da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, eu vou ser rápido, eu continuo insistindo nisso porque a gente tem não sei quanto tempo de vídeo. Segundo, modelos de impureza. E aqui vai o primeiro tópico que eu estou atingindo os pontos principais. Olhos impuros. E eu quero aí mencionar nesse tópico, nesse subtópico, olhos impuros, Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 22 e 23.
Amém? 22 e 23. Está escrito lá: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Em outra tradução, um outro evangelista, tenebroso. A palavra lá é tenebroso. A pureza de todo o teu corpo, de todo o seu corpo, está ligado com que intenção você olha para as coisas, sabe? Da forma como você olha, pode trazer clareza às verdades de Deus, ou escurecer, os seus olhos quanto às revelações de Deus. A maneira como você olha, e aqui eu quero dizer, esse sentido olhar, ele é um dos mais atacados, principalmente no dia de hoje. Com tanta informação visual que nós temos. A gente passa pelas bancas de revista e a gente olha pessoas seminuas, a televisão a todo tempo está mostrando isso, então muito cuidado com isso. Olhos impuros pode levar o teu corpo todo a se tornar impuro, pior, escuro, tenebroso, cheio de trevas. A gente que está afundado no mundo da pornografia porque os seus olhos são maus, eles correm para isso. Judas foi para o inferno pelo modo com que ele olhava Jesus. A maneira como ele via Jesus foi que levou Judas ao inferno. Porque se Pedro tinha uma visão do Cristo, do Messias que foi enviado, e Jesus disse que não foi nem carne nem sangue que revelou isso para ele, para Pedro, Judas tinha uma visão de Jesus totalmente diferente. Judas olhava Jesus apenas como um político, um estadista. Esta era a visão que Judas tinha de Jesus. E por causa desta visão, ele foi enganado pelo diabo, a ponto de Jesus mesmo dizer que um dentre os discípulos era um diabo e que havia um ladrão entre eles. Infelizmente, era Judas e a sua visão distorcida do Evangelho e principalmente de Cristo. Consequência, ele morreu, ele tentou se suicidar, se matou, se estraçalhou todo e foi para o inferno. Fruto de uma visão distorcida, de olhos impuros, tornou Judas todo tenebroso. Sabe, o Salmo, se eu não me falha, Salmo 91, meu Deus, me ajuda, eu confundo muito. Mas diz lá o Salmo 91, se não me falha a memória, deixa eu ver se é isso mesmo, rapidinho, queridos. Salmo 91. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Deixa eu ver se é ele mesmo. É ele, é o Salmo 91. O Salmo 91. Salmo 91. Só para me ter certeza, 91. Versículo de número... Coberteais, terror, Caio. Não, o Salmo 91 não é, não. Aquele que habita nesse conteúdo, meu Deus. É o Salmo de número 23. É o Salmo de número 23, perdão. Deixa eu já abrir o versículo. 23. Ih, Cauê, como professor, hein? 23. É ele mesmo. O Senhor meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar por vezes refrigério, e esse e a mesma sombra, não tem meu irmão algum, prepara uma presa. É isso mesmo, tá, perdão pelo tempo que eu perdi. Salmo 23, eu estava contido com o Salmo 91. No versículo 4 o salmista diz: unges, versículo 5 digo, unges minha cabeça com óleo. Bom, esse termo, ungir a cabeça com óleo, reporta a gente a alguns costumes antigos, do Antigo Testamento. Ungir a cabeça com óleo geralmente era delegar poder e unção a um rei escolhido por Deus, a um sacerdote,
e assim por diante, ou um profeta. Quando se fala de ungir, se pensa nisso. No Antigo Testamento era usado para isso. Ungir reis, profetas, sacerdotes, enfim. Também tinha um costume muito antigo, no Antigo Testamento, de uma pessoa que era convidada para a festa. Ele também, quando chegava, tinha uma espécie de óleo perfumado que era ungido a cabeça daquele que era convidado para a festa, e aquilo era um sinal de prosperidade e de muita fartura, enfim. Mas também há uma outra linha de pensamento que não está bem acoplada ao que a gente, do Salmo 23, mas é interessante para a gente meditar sobre ungir a cabeça com óleo, uma vez que Davi era pastor, que se encaixa muito bem no que a gente está lidando aqui sobre pureza e óleos impuros, né? Modelo de impureza. Há quem diga que no convívio pastoral, as ovelhas, daqui de quando em quando elas começavam a bater com a cabeça nas pedras, e os pastores não sabiam que elas faziam aquilo, ao ponto de chegar até se matarem, até que descobriram que era por causa das moscas que colocavam óvulos nos olhos, no ouvido das ovelhas, e esses óvulos entravam e viravam aqueles bichinhos lá, e isso comia por dentro, a ponto de perturbar tanto os animais, que eles batiam com a cabeça até morrer. Então, uma das maneiras para se evitar essa questão é que os pastores descobriram que quando ungia a cabeça, pegavam um azeite e derramavam sobre a cabeça da ovelha, as moscas não conseguiam pôr ou não conseguiam pousar para colocar os seus óvulos e ali causar aquele tormento nos animais. Então, isso é bastante significativo, sendo verdade, porque através do óleo da unção, quero dizer, do óleo do Espírito Santo que nos ungiu, né? E esse óleo traz pureza, a gente é protegido pelo que a gente vê. Se você fazer um paralelo, é bem interessante. Por quê? Porque Deus ungiu a nossa cabeça. Sabe, quando a gente orar e pedir, Deus unge minha cabeça, me não permita que nada contamine os meus olhos, nada do que eu ouça invada a minha mente e me perturbe, me tire a paz, sabe? Que traga a impureza para a minha vida espiritual. Esta analogia é bem propícia porque o mundo está cheio de informações que é fatal, é danosa para o novo convertido, para aqueles que estão aceitando a Jesus, se entregando a Jesus. Haverá muitos tipos de informação que pode chegar através destas moscas da informação e pousar através dos teus olhos, pôr nos teus olhos e no ouvido informações que trará muito dano à tua mente, à pureza que Cristo colocou em você. Então, é uma analogia bastante interessante que a gente pode colocar em prática. Desejos impuros. Gálatas 5, 19 e 21. Vamos correr, porque o tempo já está... O vídeo ficou já grande demais. Gálatas 19 e 21. Estou com uma Bíblia aqui que... 19, 21. 5, perdão, Gálatas 5. Perdão, gente, 5, não tem 19. 5, eu estou olhando o versículo. 5, 19 a 21. Muito bem, perdão aí pela referência errada. Diz assim: desejos impuros. As coisas que a natureza... 5:19, isso. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva,
a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Muito bem. Os desejos impuros, irmãos, conforme esse texto, abrange 4 áreas: relacionamentos sexuais ilícitos, quando fala de prostituição, impureza e lascívia, em algumas traduções, eu estou usando a linguagem de hoje. Relações sexuais entre pessoas que não são casadas. Então, os desejos impuros estão divididos aqui nesse texto em 4 partes. Falei o primeiro: prostituição, impureza e lascívias. Um outro ponto dos desejos impuros, que abrange 4 partes neste texto, é a religião, idolatria e feitiçaria. Desejos impuros. Terceiro desejo impuro: colapso de relacionamentos pessoais, classificado aqui em inimizades, brigas, ciúmes, raiva, ambição egoísta, rivalidades, desunião, paixão partidárias e invejas. E a terceira área que abrange os desejos impuros, conforme Gálatas capítulo 5. E o quarto, a área da alimentação. Ele fala sobre bebedices, glutonarias ou farras, em algumas traduções. Obras da carne, desejos impuros, no campo do sexo, da religião, do relacionamento pessoal e da alimentação. Considerando que o reino de Deus é piedade, retidão, autocontrole, aqueles que satisfazem os desejos impuros da carne, como diz o próprio texto, ficarão de fora do reino de Deus. Para finalizar, meu Deus, o vídeo ficou muito grande. Como permanecer puro é o terceiro tópico. E aqui vem o primeiro subtópico: crucificando a carne. Gálatas capítulo 2, mesmo livro. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Leiamos. 20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Meus irmãos, assim como Paulo, todos os cristãos recém-nascidos, os neófitos na fé, devem entender essa verdade a fim de morrer para o pecado, morrer para a lei e morrer para esse presente século que é mau. Conforme Gálatas 1:4, está escrito: em obediência à vontade de nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Este mundo é mau. Por isso que nós precisamos crucificar a nossa carne. Colossenses 3:5, somente a parte A do versículo, diz assim: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Sabe? Paulo escrevendo aos Colossenses dá essa instrução. Infelizmente, tem muitos irmãos que ainda não entenderam esta verdade, que o mundo jaz no maligno. E se você quiser ter uma vida pura, você tem que abandonar as coisas deste mundo. Certa vez, eu ia sair para orar, então Deus falou no meu coração: de Deus, eu quero mais de Ti. Uma experiência pessoal. E quando eu fui saindo, eu acredito que Deus falou no meu coração e disse: se você quiser algo comigo, você tem que abandonar as suas coisas, deixar as suas. Sabe? Aquilo foi forte para mim. Desde então, tenho tentado, tenho afastado, tenho empurrado as coisas que são minhas para
sabe buscar as que são de Deus. Existe uma máxima entre muitas na Bíblia que precisamos entender, meus irmãos. Embora os cristãos vivam no corpo físico, isso era para escrever, sabe? Embora os cristãos vivam no corpo físico, Cristo também vive em nós espiritualmente. Então façam morrer vossa natureza terrena, crucificando-a para que Cristo ressuscite em nós. Para que Cristo ressuscite em vós. É preciso ter esta noção. Matar a carne para que Cristo reine, o homem espiritual reine em você. Crucificá-la todos os dias para permanecer puro. Segundo, desviando os olhos do mal, é um outro subtópico deste último tópico aqui. Permanecer puro. Desviando os olhos do mal. Mateus 18:9 está escrito: se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e o jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no inferno. É preciso entender algumas coisas e você, como novo convertido, tem que entender sobre metáfora e hipérbole. O que são isso? É justamente para que você não encontre um choque, né, linguístico e leve a coisa aos extremos quando não é para levar. O que é uma metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem ou expressão com o sentido de outra, com o qual é possível estabelecer uma relação, uma conexão. Ou seja, um exemplo, o menino tem uma saúde de ferro. Então, isso aqui é uma metáfora. O ferro introduzido nesta frase não significa literal, mas é para dizer e dá para dar sentido que o menino é forte de saúde, ele é bem de saúde, ele tem uma saúde boa. E uma hipérbole. Hipérbole é uma ênfase exagerada no significado de uma fala. Ou seja, o homem morreu de rir. Na verdade, o homem não morreu. Isso é um exagero, é uma hipérbole para designar algo muito forte, né? Que aconteceu com a pessoa. O homem morreu de medo. Na verdade, ele não morreu de medo, né? Ele não morreu. Muito embora as pessoas de susto às vezes morrem. Mas é uma hipérbole, que não significa literalmente que aconteceu, mas para dar força, uma ênfase muito grande naquilo que a pessoa está sentindo. Tendo explicado o que é metáfora e hipérbole, entendido isto, o texto está dizendo que nós lemos quando Jesus diz: arranca os teus olhos, porque é melhor você chegar sem um do que com os dois para o inferno. Esse conselho de Jesus é para que desviemos os nossos olhos de toda a tentação do mal, não importa o quanto custe, isso custe. Logo em seguida ele diz por quê. Ele faz advertência sobre o inferno, nos mostra que todos os que são conduzidos pelo que ver somente, não herdarão o reino de Deus, pelo contrário, vão para o inferno. Então, quem é levado pelo que vê, atraído pelo que vê, meu Deus, está perdido nesse mundo. Tem homem que não consegue olhar uma mulher passar, e vice-versa. Enfim, então, devemos tomar cuidado com o olhar mal, desviar os nossos olhos daquilo que é mal, desviando os olhos do mal. Um outro sentido, terceiro subtópico deste terceiro, que é permanecer puro, é renovando-se no espírito. O comentarista da lição diz: a santificação é progressiva, na medida em que você, através da oração e da inteira devoção a Deus, vai abandonando as práticas pecaminosas. Verdade. Renovando-se no espírito. Meus irmãos, Jesus disse em Mateus 9, 16 e 17,
algo que há pouco tempo era um pouco estranho para mim, mas que com a ajuda de Deus e com homens de Deus eu consegui entender melhor sobre renovando-se no Espírito, ser novo no Espírito, receber algo novo de Deus. Nesse texto que eu acabei de citar, Mateus 9, 16, 17, está escrito: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica a maior ruptura, o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Sabe? Jesus está aqui dando uma lição muito importante. Uma nova dispensação foi revelada por Jesus nesse texto. Sabe? Deus não nos deu uma vida nova ou uma nova vida para a gente viver de maneira como vivíamos no passado. Deus nos deu uma nova vida para colocar em nós algo novo. Entende isso? O problema é quando recebemos algo novo de Deus, mas continuamos com a antiga maneira de viver. Aí não funciona, o próprio texto faz alusão a isto. O vinho novo, ele, com a fermentação e acidez, ele destrói o odre velho porque ele já suportou a fermentação de um antes. Então ele não tem mais como expandir e racha. Se você pegar um pano novo, ele não vai segurar, o pano velho não suportará, porque ele é novo, ele vai rasgar, porque ele é mais forte. E o pano velho está se desgastando. O que eu aprendo com isso é que Deus te deu algo novo, para que você tenha experiências novas. Deus te deu pureza para você experimentar algo puro. Tem muita gente por aí pregando coisas novas, mas vivendo de uma maneira velha. E daqui para ali os seus odres se rasgam, seus panos se rasgam. E aí o que acontece? Escândalos por cima de escândalo. Sabe? Porque recebeu algo novo de Deus. Deus mudou a vida, mas Ele não colocou algo novo dentro dele. Ele não se revestiu do novo. Ele foi renovado, mas continua usando coisas velhas. E uma coisa não junta com a outra, meu amigo. Então, não podemos falar de uma nova vida se não formos renovados de verdade. Marcos 16, 17 diz que nós falaremos novas línguas quando aceitamos Jesus e quando somos batizados com o Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: mas não se conformem com este século. Antes, a gente deve ter a nossa mente renovada. Ele começa do versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como você experimentar algo de Deus se você não receber o renovo de Deus, não tiver uma vida nova para receber o renovo de Deus. E recebendo uma vida nova tem que se usar coisas novas, não coisa velha, porque não vai colar. Não tem união entre luz e trevas. Vocês receberam a pureza de Deus, tiveram a mente renovada, então cresça nesse conhecimento, nessa nova mentalidade. Não se apeguem a fábulas antigas e a misticismo antigo. Deus te deu algo novo para que você tenha experiências novas. Quando rejeitamos as impurezas desta vida, somos renovados, temos forças para permanecer puros. Amém? Pronto, eu acho que a gente para por aqui, porque já está quase com 40 minutos de vídeo. Eu não sei se isso vai comportar tudo, mas eu quero agradecer a oportunidade e espero de alguma forma ter ajudado vocês, meus irmãos, tá? Nós estamos aqui à disposição, que Deus em Cristo nos abençoe. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus não lhe chamou
para somente ser cheio do Espírito. Não. Deus não quer que você seja só cheio do Espírito. Ele quer que você seja uma fonte que salte para a vida eterna. Isso tudo é um processo de crescimento. Uma hora você tem que se encher e uma hora você vai ter que ser fonte. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.